Jesus criou algum mandamento? Vocês acham que sim ou que não? Se errar não tem nada não. Sim ou não? Também não. Você acha que não? Você acha que sim ou não, Breno? Sim ou não? Não. Não. Boto você na berlinda? Eu não pergunto. E você, Roque, sim ou não? Também não? Vamos lá. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 12. Quero que todo mundo abra. Quem não tiver a Bíblia, abre no celular. Capítulo 15, versículo 12. E Jesus diz: o meu mandamento é este. O mandamento de quem? De Jesus. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E por que, pastora, a senhora está querendo fazer essa pegadinha? Não, igreja, também fui pega de surpresa. Mas, pastora, a senhora nunca leu a Bíblia? Já. Mas você acha que a gente grava na mente todos os versículos da Bíblia? Não somos máquinas. Mas observem, a gente está tão condicionado aos 10 mandamentos, ao resumo que Jesus fez nos mandamentos e resumiu aqueles 2 mais importantes, não invalidando os outros. Mas Jesus, ele fala aos seus discípulos, quando ele está, louvado seja o nome do Senhor, nas últimas instruções, porque o Senhor Jesus, ele está já resumindo, já está acabando o seu ministério, que logo depois se cumpriria aquilo que a gente já sabe que se cumpriu. Mas Jesus deixou uma ordenança. E aí a gente fala, o que é mandamento? Mandamento não é uma ordem. Mandamento é uma ordem. E Jesus deixou uma ordem para os discípulos. E ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí o Senhor Jesus, ele ainda vai discorrer mais, igreja, dizendo assim, ó: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E aí ele fala no verso 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Observe que versículo maravilhoso. O Senhor me deu esse versículo, eu estava sentado meditando na palavra, e Ele me deu esse versículo maravilhoso. E olhe que eu primeiro, Ele me dá o versículo e eu vou para o contexto. Toda vez eu faço isso. Ele me dá o versículo tal e eu venho cá no contexto para poder saber como é o enredo até chegar ao versículo que Deus me deu. E foi esse que ele me deu, foi exatamente isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 16: não me escolheste vós a mim, mas louvado seja o nome do Senhor, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o seu fruto e o vosso fruto permaneça. Igreja, muitas vezes a gente acha que dá fruto, como a gente fala muito, eu falo muito sobre isso, que dar frutos é a gente ganhar muitas almas. Isso é fruto, isso é fruto, isso é fruto. Mas o dar frutos também é um testemunho. Quando você dá um testemunho, que a pastora sempre fala, a maioria do testemunho da gente tem que ser calado, porque esse testemunho arrasta. Porque o seu testemunho calado está falando do seu caráter, da sua hombridade. O seu testemunho calado não é você que fala, é alguém que fala de você. Esse é o fruto que permanece. Sabe quando a gente fala do legado que a pessoa deixa quando morre? Esse é o fruto que permanece. Mas tem legado que a gente não precisa deixar só quando a gente morre ou quando a gente sai de um determinado lugar.
Mas bastou você sair do ambiente e as pessoas dizer: poxa, você já viu como é essa pessoa? Você já viu como Grace é? Você já viu como ela é uma menina prestativa, uma menina bondosa? Ela sempre está pensando em fazer o bem para o próximo. Isso é o fruto que permanece. Esse é um bom legado, porque o seu nome ele está sendo mencionado como um bom fruto. E esse fruto permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero que vocês guardem no seu coração, porque a palavra não é minha, a palavra é do pastor ou do bispo que vai estar trazendo. Mas eu quero que vocês guardem verdadeiramente isso. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, igreja, observe que desde lá de cima, o Senhor Jesus vem falando que Ele teve um mandamento para os servos, assim como Ele, esse mesmo mandamento serve para nós. E eu tenho certeza, assim como Ele resumiu aquele mandamento, para que nós possamos amar ao Senhor, Ele também nos ordenou que amemos uns aos outros. E não é só para você amar quem está aqui, não. É principalmente aqueles que nos acusam, aquele que nos ofende, aqueles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos afronta, aqueles que todos os dias faz a gente exercitar os 70 vezes 7. São esses verdadeiramente que a gente tem que exercitar o amor. Porque o verdadeiro amor, ele não brota de quando a gente ama as pessoas próximas, os amigos e os irmãos em Cristo. O verdadeiro amor, ele nasce quando você sabe que aquela pessoa está acabando com sua vida. E você dizer: Senhor, eu amo ele, porque eu sei que esse amor nasce de ti, não é de mim. Porque a gente sabe como nós somos, cada um sabe da natureza adâmica. Infelizmente, adâmica, que enquanto permanecemos nessa terra, a gente vai lutar contra essa natureza pecaminosa. Ainda não estamos na estatura de varões e varoas perfeitas, mas todos os dias constantemente lutando e dizendo que esse amor que o Senhor Jesus disse: amais uns aos outros, precisa brotar em nós todos os dias, porque a própria palavra vai dizer: orai pelos que vos perseguem. Então é por isso que o Senhor todos os dias está dizendo: aquele que nos maltrata, aqueles que nos maldizem, aqueles que nos caluniam, são esses que têm que estar nos nossos joelhos, para que a gente possa realmente dar fruto. Porque esse fruto não é o que a gente falar que está orando pela pessoa, mas é a pessoa saber que a nossa atitude é diferente da dela. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o diácono Rebouças para estar orando pelo bispo. Louvado seja o nome do Senhor.